Olá pessoal, vamos aprender mais um pouquinho de matemática aqui com a professora Thaís. Nós estamos relembrando a multiplicação, vocês lembram disso? Então vamos ver mais algumas coisas sobre essa operação que é muito importante. Nessa aula nós vamos fazer a correção da tarefa de casa, que estava na página 81, resolver mais alguns exercícios dessa mesma página e falar um pouco sobre o algoritmo da multiplicação. A tarefa de casa era com a lupa na mão e vamos relembrar o que está nessa atividade. Será que existe uma maneira mais fácil de multiplicarmos os números por 10, 100 ou 1000? Observe a tabela de multiplicação do 10. Então, essa aqui é a tabuada do 10 que vocês já memorizaram e a gente pode observar que tem algumas regras que aparecem, alguns segredos nessa tabuada. Quando eu multiplico, aqui nós temos os números que estão sendo multiplicados pelo 10. Quando eu faço 10 vezes 1, eu tenho como resultado 10. Quando eu faço 10 vezes 2, eu tenho como resultado 20. Se a gente for observando a linha dos resultados, a gente observa que se repetem os algarismos da primeira linha e é acrescentado um zero em cada um. Então aqui ó, 1 seguido de um zero, 2 seguido de um zero e assim por diante. E quando a gente chega no 10, o 10 também é seguido de um zero e se torna o 100. Então essa aí é uma regularidade que aparece na tabuada do 10. Para efetuarmos a multiplicação entre um número qualquer e o número 10, devemos acrescentar um zero à direita do algarismo das unidades, do número que está sendo multiplicado, tá? Então, se funciona para esses números, se eu fosse multiplicar 11 vezes o 10 ou 10 vezes o 11, vejam, eu tenho que observar o número que está sendo multiplicado pelo 10. Eu repito esse número, que é o 11, e coloco mais um zero. Ou aqui, repito o 11 e coloco mais um zero, tá? Então, essa é uma regularidade que a gente encontra na tabuada do 10. Vamos observar agora a tabela de multiplicação pelo 100. Quando eu multiplico pelo 100, em vez de colocar um zero, eu coloco dois zeros. Olha, o 1, ao ser multiplicado pelo 100, ganhou dois zeros. O 2 virou 200, o 3 virou 300. E assim por diante. E quando chegou no 10, ele ganhou dois zeros e se transformou no 1000. E se eu fosse multiplicar, por exemplo, então o 20 por 100? Como eu estou multiplicando por 100, eu vou repetir o número que está sendo multiplicado e depois colocar mais dois zeros. Então, o 20 vezes 100 é igual a 2000. Aí a pergunta é, como podemos efetuar a multiplicação de um número qualquer por 1000? Qual será a regra? Vejam, quando a gente multiplicou por 10, nós acrescentamos um zero. Quando nós multiplicamos um número pelo 100, observamos que a gente acrescenta dois zeros. O que será que acontece quando a gente multiplica por 1000? A gente acrescenta três zeros. Isso é verdade, porque se eu fizer 2 vezes 1000, eu sei que o resultado é 2000. Eu peguei o número 2 e acrescentei 3 zeros. Agora vamos passar então para algumas atividades mão na massa. Resolva mentalmente as operações abaixo e depois registre o resultado final. Se é para resolver mentalmente, a gente não vai usar a calculadora, a gente não vai usar o algoritmo. A gente vai usar apenas a esperteza do nosso raciocínio.
Vejam que aqui na letra A eu tenho 25 vezes 10. Opa, vezes 10. Eu aprendi um segredo para multiplicar por 10 sem ter que armar a conta. Eu repito o número que eu estou multiplicando pelo 10 e como o 10 tem um zero, eu vou colocar um zero. Então, 25 vezes 10 é 250. Na letra B, eu estou multiplicando 10 vezes 100. Ah, olha ali, ó. Eu estou multiplicando o 10 pelo 100. Então, eu posso repetir o 10 e, como eu estou multiplicando por 100, colocar mais 2 zeros. Então, o resultado é 1000. E na letra C, eu estou multiplicando um número por 1000. Então, eu já sei que quando eu estou multiplicando por 1000, eu tenho que acrescentar 3 zeros. O número que eu estou multiplicando é 930 e eu ainda vou colocar mais 3 zeros. Então, aqui tem a parte que eu repeti e aqui estão os 3 zeros que eu acrescentei. Esse número é 930.000. Não foi legal? Assim eu não preciso fazer a conta. De cabeça eu já encontro o resultado. No exercício número 2 é um exercício da Prova Brasil. Vejam que legal. Uma escola recebeu a doação de 3 caixas de 1000 livros, mais 8 caixas de 100 livros, mais 5 pacotes de 10 livros e mais 9 livros. Quantos foram os livros no total que a escola recebeu? Vejam, eu posso fazer as multiplicações de cabeça, porque aqui eu estou multiplicando 3 por 1000, aqui eu estou multiplicando 8 por 100, aqui 5 por 10 e eu ainda tenho mais 9 unidades. Então, o resultado é número 2. 3 vezes 1000. Eu repito o 3 e completo com 3 zeros, tá? As caixas de 100 é 8 vezes 100. Eu repito o 8 e coloco mais 2 zeros, porque eu estou multiplicando por 100. Os pacotes de 10 livros são 5. Então, 5 vezes 10, esse eu posso usar até a tabuada, 50. Deixa eu alinhar aqui o 800 para facilitar nossas contas. Quer ver? O 800... E aqui 50. Aí, o último são mais 9 livros. Eu vou somar todos esses livros para descobrir quantos livros a escola recebeu. Aqui nas unidades é 9, nas dezenas 0 mais 0 mais 5 é 5, nas centenas 0 mais 8 é 8 e as unidades de milhar 3.859 livros. Então, a resposta é a letra B. Vamos falar agora do algoritmo da multiplicação. Vocês lembram o que é o algoritmo? O algoritmo é aquela regrinha, o segredinho para a gente fazer uma operação. A gente já trabalhou bastante com o algoritmo da adição, a gente sabe que a regra do algoritmo da adição é começar pelas unidades, na subtração também, a gente começa trabalhando com as unidades, só que na adição a gente junta e pode fazer trocas. Na subtração, a gente pode também fazer trocas para poder retirar valores que a gente não tem. O algoritmo da multiplicação também tem as suas regrinhas e a gente vai descobrir quais são elas. Você deve ter observado que para encontrar o número de quadrados de uma região, nós podemos realizar uma multiplicação, como aqui, ó, 3 na altura e 6 no comprimento.
Por exemplo, para calcular a quantidade de quadrados da região retangular ao lado, em que os lados medem 3 e 6 unidades, basta multiplicarmos 3 vezes 6, pois se trata de 3 fileiras de 6 quadrados. Eu posso somar 6 mais 6 mais 6 ou dizer 3 vezes 6. Outra maneira que eu poderia fazer e que ia dar o mesmo resultado é dizer que eu tenho 6 vezes 3 fileiras, 6 vezes fileiras de 3 unidades. Aí seria 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 ou 6 vezes 3. O resultado seria o mesmo, tá? A gente pode usar essa mesma ideia para entender o algoritmo da multiplicação entre números que têm 2 ou mais algarismos. Vamos considerar a operação 23 vezes 15. Vezes 15. Vezes 15. Olha o que foi feito aqui. Tem várias maneiras de resolver essa operação. O que foi feito aqui foi separar as dezenas das unidades. Então, o 23 é 20 mais 3. E o 15 é 10 mais 5. Assim foi escrita a operação para a gente resolver de uma maneira diferente, tá? Então a multiplicação aqui, a gente vai multiplicar unidades e dezenas separadamente. A operação foi montada aqui e vamos então fazer a multiplicação. Primeiro multiplicamos as unidades. 5 vezes 3 unidades são 15 unidades. 15 unidades é uma dezena e mais 5 unidades. Então, o número foi escrito separando as dezenas e as unidades, tá? Em seguida, a gente pode multiplicar 5 vezes 20, seriam 2 dezenas, ou 5 vezes 20. 5 vezes 20 unidades é 100. Então, foi colocado aqui 0 unidades, 0 dezenas e 1 centena, tá? A próxima parte da multiplicação foi multiplicar 10 vezes 3 unidades. 10 vezes 3 unidades é 30. Aquela operação que a gente aprendeu a fazer. Repete o 3 e coloca mais um 0. E, por fim, 10 vezes 20 unidades. 10 vezes alguma coisa, você repete o número e acrescenta um 0. Então, fica 200. Se a gente somar o 15, o 100, o 30 e o 200, a gente obtém o resultado da multiplicação, que é 345. Ó. Aqui soma 5 com os zeros dá 5, 1 mais 3 dá 4 e 1 mais 2 dá 3. Essa é a maneira da gente compreender como é feita uma multiplicação quando ela envolve números de 2 algarismos. A gente pode visualizar isso aqui, ó. Aqui a gente tem 3 unidades e mais 20 aqui. E aqui a gente tem 10 unidades e mais 5 aqui. Então, o resultado daquela primeira multiplicação, que era 5 vezes 3, que dava 15, é um retângulo que está aqui. A parte que a gente fez 5 vezes 20 é essa parte que deu 100, que é esse retângulo aqui. Depois, a parte que é 10 vezes 3 é 30, está aqui esse retângulo. E aqui 10 vezes 20 dá 200. Somando toda a multiplicação está o resultado. É a mesma coisa que multiplicar 15 vezes 23. Só que a gente fez isso por partes. Mais um exemplo aqui é que se a gente decompuser só um dos fatores. Eu
deixei o 23 ali tudo juntinho e só multipliquei. 5 vezes 23, que dá 115. E depois fiz 10 vezes 23, usei o cálculo mental, dá 230. E depois somei os resultados. Vocês vejam que dessa maneira a conta ficou mais enxuta, mas o resultado foi o mesmo. Ó, essa segunda operação que a gente fez, mais simples, foi assim, ó. Eles deixaram o 23, foi deixado o 23 completo e a gente só fez 10 vezes 23, que dá 230, e 5 vezes 23, que dá 115. E o resultado também foi o mesmo. Ok? Por último aqui, uma sugestão de como fazer essa operação de forma mais rápida. Primeiro multiplicamos o valor da ordem das unidades. Eu multiplico 5 pelo 23 e deu 115. E depois multiplicamos o valor da ordem das dezenas. Só que como a gente está multiplicando dezenas, o resultado vai ter um zero, tá? Então o 230. E depois somamos o resultado das multiplicações. Agora que a gente já viu o algoritmo da multiplicação, vocês relembraram mais um pouco como multiplicar. Como tarefa de casa, diversão. Temos um RA na página 83. Espero que vocês se divirtam e utilizem o que vocês aprenderam nessa aula. Um abraço e a gente se vê na próxima.